Bom, então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Hoje estamos aqui com o professor Luiz Rasquilha, que é o nosso fundador e também o nosso CEO aqui no Ecossistema Inova. Sei que alguns já o conhecem, mas hoje nós vamos falar sobre Advisor, que é uma carreira que nós temos enxergado aí no apoio à camada da gestão, uma carreira que está em grande ascensão. Temos visto já muitos clientes demandando, vemos esse movimento no mercado e hoje a gente vai falar sobre futuro e tendências nessa carreira. Fiquem muito à vontade durante a apresentação, se vocês tiverem dúvidas, se vocês não quiserem interromper, vocês podem anotar para o final, no momento de perguntas e respostas, ou colocar aqui no chat que nós estamos monitorando, mas só reforço aqui para que vocês se sintam à vontade para participar, tirar todas as dúvidas que vocês possam ter e, enfim, ter esse momento muito proveitoso e acrescentar bastante em conteúdo. Então, vamos passar agora ao professor Luiz. Agora é com você, professor. Muito bem. Sejam Tira o professor bem-vindos. porque a coisa fica muito formal. Gente, quem não conhece o Ecosistema Inova, já fique à vontade. Nós somos extremamente informais. Pessoal, se sinta em casa. Aqui é papo livre, troca. E primeiro eu vou agradecer a vocês a disponibilidade. Um prazer receber vocês na Inova. Uma outra cara mais conhecida, querido Maurício Castro, de longa data que a gente tem jornadas juntas. Então é sempre bom te ver. Obrigado por estar com a gente. E esta apresentação, depois o Caleb vai mandar para todo mundo, tá? Mas fiquem super tranquilos. A apresentação é uma apresentação, naturalmente, que tem dois objetivos. Um primeiro objetivo de tentar demonstrar uma nova tese de gestão, uma nova tese que nós estamos vindo a defender há 2 anos de transformação da gestão. Então, esse é o primeiro grande objetivo. O segundo é não só demonstrar a tese, mas é justificá-la. Ou seja, tem uma apresentaçãozinha de 30 minutos, 35 minutos de contexto. O que está acontecendo na gestão, quais são as transformações da gestão. E, naturalmente, a terceira é um convite para aqueles que quiserem se juntar a essa tese através do conceito de advisor. De advising, eu vou explicar um pouquinho o que é a carreira de advisor e depois pedir ao Caleb até para nos dar uma ajuda em dividir com vocês o nosso produtinho. Temos várias coisas, mas um produtinho que está muito redondo em termos de como certificar. Alguma coisa aqui caiu que eu não sei o que é, mas tudo bem. Certificação de advisor. Então, a apresentação, deixa eu pegar aqui o meu compartilhamento de tela e pedindo depois ao Caleb se tá tudo ok na projeção. Me dá um joinha aí, Caleb. Beleza. Então, todo mundo tá vendo? Espero que sim. Qualquer coisa vocês me avisam. Então, vamos falar um pouquinho deste tema e deste termo que é uma coisa nova. Mas antes disso, agora a gente vai um pouquinho mais formal. Deixa eu me apresentar. O Caleb já deu ali um ponto. Eu sou o CEO da Inova. Sou português de Lisboa. Moro no Brasil há 15 anos, depois de 9 países e 3 continentes. Hoje eu fico numa ponte aérea, literalmente ponte aérea Portugal-Brasil, por uma questão de saúde do meu pai. Então eu estou mais perto dele agora, um pai mais velhinho. Então nos últimos 2 anos eu tenho feito meio que uma jornada, uma semana no Brasil, 2 em Portugal, 2 aqui, 2 lá, 3 duas, 3 uma, e tenho vindo a fazer essa jornada. Eu tenho vários chapéus. Hoje estou com o chapéu da Inova, que é o meu core principal, mas dou aulas em várias escolas de negócio, em várias business school. Tenho um chapéu de conselho em várias empresas, de advisor em outras, e vamos falar deles também. Escrevo todo mês para o MIT e para a Executividade, uma em Portugal, outra no Brasil. E em paralelo, nos últimos ano e meio, 2 anos, tenho vindo a desenvolver uma nova carreira, já falando de carreira, né? Muito mais um hobby do que outra coisa, que é o ser treinador de goleiro do meu filho. Meu filho é goleiro do Benfica, do Sub-10, goleiro, felizmente goleiro titular, campeão ano passado, apontado como um dos potenciais goleiros do futuro. Então estamos todos aqui em casa entusiasmados com a ideia, mas extremamente estressados porque regra de alimentação, regra de jogo, regra de descanso já existe no menino de 9 anos. Então vocês veem algumas fotos dele. E esta foto aqui embaixo, tá? Que está aqui embaixo, sou eu e ele no treino de hoje. Então hoje fizemos o treino, treinamos todos os dias e eu tenho vindo a desenvolver um pouquinho desse meu hobby e, em paralelo, ajudar ele a querer pelo menos ser goleiro, que não é fácil. Nem todos os meninos que jogam futebol querem ser goleiros. Não há goleiros, todo mundo quer ser Cristiano Ronaldo. Curiosamente, o Luiz Guilherme
conheceu o Cristiano Ronaldo há 2 semanas, foi gandula do jogo dele, então teve ali todo um momento de interação bacana. Mas esta é a minha, é o meu hobby, eu diria, a minha segunda, meu segundo chapéu, tá? O primeiro chapéu é Inova, o segundo chapéu é tentar ajudar esses meninos a serem melhores atletas e no fim do dia melhores pessoas. Então, quem quiser seguir, fiquem à vontade, vão se divertir com alguns vídeos que a gente vai colocando lá. A primeira reflexão sobre a Inova, aliás, porque muitos são novos aqui nesta conversa, né? Muita gente chega aqui pela primeira vez ao ecossistema. O ecossistema Inova foi criado em 2008. Nós somos um spin-off da maior empresa do mundo de pesquisa de tendências. Nós somos especialistas em cenários, tendências em futuro, ajudando empresas um pouco pelo mundo e, naturalmente, muitas empresas no Brasil a olhar para frente. E a nossa tese de advisor tem muito a ver com esse olhar para frente. Então, a gente tem o nosso DNA, o que nós chamamos Trends Innovation, e o Trends Innovation significa gestão, inovação, estratégia com a lente das tendências, ou seja, em outras palavras, com a lente do futuro, olhando para o que vem e não para o que foi. E isso é algo que nos dá um DNA e uma crença, no fim do dia, uma crença de que é importante ajudar os negócios, as empresas, os profissionais executivos a olhar para frente. Não vou entrar aqui nos detalhes de propósito, valores, enfim, está do site, mas quero só abrir aqui algumas reflexões. Nós atuamos em três grandes pilares: o pilar de pesquisa, pesquisa de sinais e tendências, o pilar de consultoria em estratégia, inovação, transformação digital, principalmente esses três grandes temas, ambidestria é o quarto tema, e o pilar de educação executiva, onde temos a nossa Business School, a Inova Business School, que certifica o nosso programa que vamos falar hoje aqui, mas também temos um conjunto de cursos gravados na nossa Inova Online e a nossa plataforma de advisor, que é a Noma, que também dá ponto aqui à nossa discussão, que é o Network of Management Advisors. Então, um convite. Hoje eu vou deixar vários convites. Então, o primeiro convite é o convite para a nossa comunidade. O que é a comunidade? É um grupo do WhatsApp, mais um, que toda sexta-feira de manhã, às 10 horas, impreterivelmente, coloca um conteúdo. Às vezes é um vídeo, às vezes é um artigo, às vezes é uma nanopílula, um relatório, é uma videoaula e toda sexta-feira a gente usa esse canal. Não é um canal comercial, é um canal informativo. Quem quiser se juntar a ele, escaneia o QR Code e fique à vontade para ir usando e utilizando esses nossos conteúdos. Eu não sei se o Caleb vai falar depois, mas já quero fazer um convite para dia 18 de outubro, o nosso Inova Day, o nosso evento online, ao vivo e online, tá? Pelo YouTube, em que todo ano, em outubro, dessa semana de outubro, apresentamos um relatório de tendências. Este ano vai ser o Global Trends for Management, tendências de gestão, 18 de outubro, ao vivo online, entre as 8h30 e as 11h30. Vai ser uma apresentação, acho eu, bastante interessante. Quem quiser se juntar, por favor, fiquem à vontade. Vamos, feitas as apresentações, vamos trabalhar um pouquinho e discutir um pouquinho a lógica de contexto, ok? O que é o contexto da gestão onde nós estamos hoje? Primeiro, resgatar uma frase do Stephen Hawking de 2000, portanto com 25 anos, praticamente com 26, tá? Porque faltam 3 meses para o Natal, então faltam 3 meses e meio para o Réveillon, já estamos pensando um monte de coisa, parece que ontem era Réveillon, já estamos no Réveillon de novo, a coisa parece estar andando mais rápido do que a gente estava, às vezes até preparado ou querendo. Mas o Stephen Hawking falava de um século de complexidade, trazia muito essa reflexão, o mundo vai ser complexo, vai ser mais complexo, e eu diria que nem todo mundo levou a sério naquela altura. E de repente começamos a perceber que essa complexidade tinha vindo para se afirmar, desde mega corporations. Esta é uma frase clássica do CEO da Nokia, quando encerram a operação de celulares, dizendo que não fizeram nada errado e mesmo assim perderam. Isto não foi há 50, não foi há 100 anos, foi há 15, foi há 12, não foi 20 anos ainda, e hoje tivemos mais o evento da Apple com mais um monte de apresentações. E diferentes empresas ao longo da história, só para ilustrar, foram perdendo a sua relevância. Empresas líderes, empresas de grande capacidade e de grande, eu diria até, de grande credibilidade,
foram perdendo relevância. Muitas delas líderes de mercado. Destas 6 da tela, eu trabalhei com duas. Trabalhei como consultor do Yahoo nos Estados Unidos e como consultor da Kodak na Europa. E vi por dentro a queda acontecer. E a pergunta é, por que é que empresas como estas, e tantas outras que a gente lembra, foram perdendo relevância? Isso tem a ver com o contexto onde nós estamos vivendo. E esse contexto e a gestão que nós conhecemos é uma gestão muito centrada naquilo que é o nosso dia a dia e pouco centrada naquilo que é a mudança do contexto onde nós estamos inseridos. E tem uma resposta, na minha opinião, talvez uma resposta, o conceito mais brilhante da gestão moderna, trazido pelo John Chambers, que diz: hoje você não compete com empresas, você compete contra transições de mercado. Eu acho que este é um conceito muito importante, é um conceito muito claro, muito tangível do que está acontecendo. O que é uma transição de mercado? É um período de passagem em que temos novas habilidades, em que temos novas tecnologias, temos novos modelos de negócio. E quando olhamos para essa transição de mercado, tá bom, mas isso é o quê? Vou dar dois exemplos. Uma live commerce na China, em que a influenciadora fala para 700 plataformas em simultâneo. A imagem é até bastante, eu diria, impressionante. E vende 288 apartamentos em 7 minutos. Não estou dizendo com isso, primeiro, que os corretores de imóveis vão acabar. Nem estou dizendo que você tem que parar o que estão fazendo para fazer lives. Mas temos que estar atentos ao que está acontecendo. Porque de repente tem pessoas que dizem: eu não preciso comprar um apartamento ou uma casa percorrendo o caminho tradicional do agendamento, da visita, da ida, da volta. Eu posso fazê-lo no mundo digital. E não é por acaso que vemos cada vez mais negócios, sejam eles quais forem, com esta pegada digital mais forte. Então, este é um primeiro exemplo. Vou dar outro um pouquinho mais radical. Quando a gente pensa de uma forma tradicional na gestão, quem é o meu concorrente? Normalmente é quem faz o que eu faço. Então, pegando o exemplo, quem é o concorrente do iFood? As outras plataformas que também entregam comida. Seja lá um Rappi, seja lá um Uber Eats, seja uma Glovo, que já saiu do Brasil. E é verdade? Claro que é verdade. Mas são os únicos concorrentes? Não. A cozinha também é um concorrente. Porque se eu cozinhar em casa, eu não peço comida. Isso quer ser mais radical ainda, e mais provocativo ainda, o Ozempic também é um concorrente do iFood. Porque, independente das opiniões, e não me cabe a mim fazer juízo de valor, muitas pessoas estão usando o Ozempic para não comer. E a partir desse momento, o Ozempic entra num espectro de concorrência que talvez ninguém tivesse olhado quando o meu negócio pudesse ser o iFood. Então, a primeira pergunta que eu quero deixar aqui nesta nossa sala é: quem pode ser o Ozempic do nosso negócio? Quem é o Ozempic de cada um de nós, do negócio de cada um de nós? Será que o conhecemos? Como é que a gente lida com essa realidade? E já dando um spoilerzinho, a questão de advisor tem a ver com especialista. Às vezes eu preciso recorrer a especialistas ou a ultra especialistas em determinados temas para me ajudarem a contornar ou a controlar ou a ultrapassar os empiques do meu negócio. Então, trazer um videozinho aqui rápido mostrando o quanto o contexto está em mudança e olha como desde 1930, 40 até hoje, como as pessoas usavam o tempo. Vamos ver o vídeo. E o online está aqui embaixo, tá? Tá em zero. Olho no online, tá? É ele que é a nossa discussão. Ali em 93 a coisa começa. Olha agora. Dados do ano passado. Não muda muito para este ano, talvez cresça mais 1 ou 2%. Mas mostra esta realidade comportamental, como é que a gente usa o nosso tempo, muda tudo. Por que que muda tudo? Porque quanto mais conectado e mais online nós estamos, mais conteúdo consumimos, mais conteúdo produzimos, mais conteúdo comentamos, criticamos, elogiamos, xingamos, cancelamos, promovemos, reblogamos, compartilhamos. E a partir do momento em que o poder
muda de mão, ou seja, deixa de estar na mão das empresas e passa a estar na mão das pessoas conectadas, a lógica da gestão muda também. E a partir daí, a nossa dinâmica é de transformação. E a maior transformação dos últimos anos não foi política, não foi econômica, tem sido e continuará a ser tecnológica. E a partir do momento que a tecnologia acelera a transformação, o nível de preparo da alta gestão, do C-level, do board, também tem que ser acelerado no sentido de conseguir acompanhar esta evolução. Então, a gente está vivendo uma transição, tá? A gente está saindo ali do quinto capítulo da gestão, chamado Corporate Transformation, que diz a disrupção dos negócios está sendo trazida por novas tecnologias, digitalização e novas abordagens de inovação. E estamos entrando no Comborg Transformation, onde a tecnologia e os seres humanos passam a trabalhar de forma integrada e quase perfeita, no sentido da combinação de competências e de habilidades do ponto de vista tecnológico. E o que que isso nos traz? Isso nos traz uma discussão importante sobre a forma como eu gerencio as minhas empresas. Do meu negócio, a partir do momento que as empresas começam a ser impactadas pela curva ascendente exponencial de tecnologia, e vamos pegar ali iPhone, Gen AI e no 2030 Quantum Computing, só para pegar três grandes blocos, o que é que isso significa? Significa que as regras da gestão, que as ferramentas da gestão, que os comportamentos da gestão que nós temos vindo a praticar começam a estar desatualizados. É como pescar tubarão com uma vara de pescar. Não dá. É outra conversa. Eu tenho que fazer a pesca de outro jeito. E essa pesca, vou dar um exemplo até 2022, qualquer um de nós nesta sala entrava no Google para pesquisar qualquer coisa, e aparecia a página de links patrocinados, o que fosse. De 22 para frente, nós pegamos uma ferramenta de IA, aqui o ChatGPT é um mero exemplo, tá? Pode ser um Grok, pode ser um Gemini, pode ser um Deep Search, o que for, e a informação já vai mais ou menos mastigadinha para mim. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, tá? Comigo, Luiz Rasquilha. Há 2 anos, 23, início de 23, a minha enteada, acabando o curso de texto e moda, chegou em casa, sexta-feira, falou: Luiz, precisa da tua ajuda. Disse, por quê? Eu preciso de entregar segunda-feira. Quem tem filho, enteado, sabe que os caras adoram fazer de sexta para segunda ou de domingo para segunda. Dizer, amanhã eu tenho que entregar não sei o que na faculdade, ou na escola. Adolescente e criança faz isso todo dia, né? A gente fica com essa dor de cabeça. Assim. Eu, segunda-feira, tenho que entregar um trabalho de design tem que criar uma linha de moda praia feminina. E eu olhei e falei, Fernanda, eu não sou designer, eu não entendo, não sou estilista, não entendo nada de moda praia, muito menos feminina. Como é que eu te ajudo? E ela falou, não, eu preciso da tua ajuda, porque você tem que me ajudar com as ferramentas de IA. E o que nós fizemos? Tá bom, então me fala, o que é que está na tua cabeça para essa marca? É mais jovem, é mais velha, é mais colorida, é mais conservadora, é mais brasilidade, seja lá o que isso signifique. Ela foi me dizendo o que é que na cabeça dela estava fazendo sentido. E eu fui criando, foi pedindo prompts, no caso, foi o ChatGPT da altura, ao GPT, dizendo, eu preciso criar uma imagem de uma roupa praia feminina que transmita brasilidade. Eu preciso criar uma imagem de roupa praia feminina que mostre que o Brasil... Nananã. E nós fomos criando prompts e depois fomos criando imagens. Essas imagens que vocês veem aqui são exemplos reais gerados por IA, pedidos por mim. Em 2 horas, eu, que não sou estilista, que não sou designer, que não entendo nada de moda praia feminina, me tornei um especialista em estilista de moda praia feminina. Porque eu desenhei não, usei as ferramentas disponíveis para desenhar uma roupa moda praia feminina. O que é que isso significa? Que o nível de complexidade por um lado e o nível de velocidade por outro muda a regra do jogo. Porque de repente não precisa mais de um estilista para desenhar uma roupa praia feminina. Significa que eu não preciso mais de um advogado para fazer uma petição para um processo ou de um engenheiro para desenhar um projeto arquitetônico de uma casa de férias. A coisa está neste nível de autenticidade, velocidade, desafio. Isso faz o quê? Com que as empresas vivam esta dinâmica
de adolescente, né? Não é só André, não é só adolescente, né? Gestor. Chefe, então, é um problema. Puta, eu preciso para amanhã, né? Belíssimo comentário ali no chat. E a gente usa. Aliás, tem um meme muito bom, fazendo um parente, que diz assim: uma menina fala, puta, meu chefe pediu para fazer uma apresentação. GPT, faz 30 slides da apresentação e manda pro chefe. O chefe fala, puta, não tem tempo. GPT, resume em 10 tópicos a apresentação que ela me mandou. E a gente está neste vai e volta permanente de usando tecnologia. Isso significa que as empresas, eu diria, tayloristas, criadas no século XX pela regra do modelo taylorista da gestão, que eu brinco aqui que são os dinossauros, são mais engessadas, têm menos agilidade, têm mais crença de que as regras do jogo são as mesmas, estão sendo confrontadas por novos movimentos empresariais. Vamos brincar aqui os unicórnios, que não tem a ver com valuation, tá? Tem a ver com agilidade, digitalização, inovação, correr risco, e que elas estão de fato bagunçando alguma lógica no processo. Patrícia, perfeito. Currículo irado por IA, que é lido por IA. E a certa altura a gente começa a dizer: peraí, se a IA vai fazer tudo, eu vou para a praia. Porque deixa eu criar uma automaçãozinha que a IA faz a minha vida, eu vou tomar banho de sol, vou tomar água de coco, vou jogar futebol com meu filho, seja lá o que for. Então, isto é algo novo. E essa realidade está colocando em risco os modelos de negócio. E as empresas não estão sabendo responder a isso. Como é que eu opero num mundo em que currículo é feito por IA e é lido por IA, em que a apresentação é feita por IA e o chefe pede para resumir a IA para resumir a apresentação feita por IA? É uma conversa de doido. Parece uma conversa de doido. Mas, de certa forma, isto mostra o contexto de transformação onde nós estamos vivendo e o quanto esse contexto nos obriga a pensar numa outra forma de gestão. Na Inova, nós desde 2020 e 2021 temos vindo a aprimorar a seguinte tese: o modelo clássico da gestão, ou chamado modelo taylorista, Taylor Felly Ford, mas taylorista foi unanimemente conhecido assim, está sendo complementado, não substituído, mas complementado por um novo modelo de gestão que eu chamo de modelo futuro, ou até temos um nome melhor, modelo pós-taylorista. E aqui o desafio da ambidestria não é um ou outro, é um e outro. Esse é o problema. Porque é fácil operar do lado direito ou do lado esquerdo desta tela. O problema é que nós temos que operar nos dois. E para operar nos dois, seja trabalhar com gerações mais novas, seja trazer a digitalização, seja estruturar a governança, eu preciso cada vez mais de apoio externo, de apoio de pessoas que sabem do que a gente está falando, que podem me ajudar a conseguir navegar nesta transição da gestão. E o que é a transição? Até 2019, 100% das empresas no mundo se renderam ao modelo terrorista, 100% das empresas praticavam um modelo presencial das 9 às 5 ou das 8 às 5, onde o comando e o controle era lógica, onde a hierarquização era clara e onde um pequeno grupo no topo decidia tudo sobre a empresa e o resto implementava. Em 2021 foi o modelo pandêmico. Cada um se virou como pôde, no que deu, com os impactos que todos conhecemos e lembramos, mas daqui a 5 anos este pilar do meio sai da análise. E do 22 para frente, novos modelos estão sendo testados. Estão sendo testados o 100% presencial de novo, em muitos negócios. O 100% remoto em outros negócios. O híbrido, no monte deles. A agilidade e a descentralização se assumindo como outras possibilidades para serem exploradas. Não em substituição, mas em complemento. E aí vem as perguntas. Como é que a gente opera num contexto que eu não domino? Nós temos um cliente que fala, logo na minha vez é que isso acontece. Não estava preparado para esta conversa, para esta confusão toda. Logo agora que eu cheguei lá no topo e tal, eu fui treinado para repetir o que o meu chefe fazia, e quando ele se aposentasse, eu assumia e fazia do mesmo jeito. Agora não, tem que empoderar as pontas, tem que fazer transformação digital, tem que inovar, tem que ser criativo, tem que ser colaborativo, tem que ser liderança educadora. Logo na minha vez, ele diz, cara, logo na minha vez que isso acontece, que coisa chata. Não estava preparado para isso. Então, a grande transformação que nós estamos vivendo é uma transformação que eu chamo de contexto, mudança de contexto. A regra do jogo que nós aprendemos e temos ainda a praticar mudou e tem novas regras
sendo redesenhadas e sendo definidas. E uma frase do Anderson que eu gosto que diz: Nós não vivemos uma era de mudanças, nós vivemos uma mudança de era. Eu acho que esta frase também é muito boa, ilustrando esta nova realidade empresarial. Ou seja, se o contexto onde nós estamos é um contexto de acelerada e intensa transformação, a pergunta é: como é que a minha empresa, como é que o meu negócio se estrutura? E aqui vamos trazer a reflexão em cima do modelo clássico e futuro, mas em outro pilar. Nós fomos preparados como profissionais, como executivos, para fazer duas coisas: gerenciar negócios, run the business, e fazer crescer negócios, grow the business. Nós fomos ensinados a saber fazer. Execute, faça assim, porque sempre foi assim. Até 2020, eu quase que aposto que a grande maioria dos livros da gestão não falavam em transformar o negócio. Falavam em gerenciar, otimizar, fazer crescer. Só que a partir do momento em que este boom tecnológico acontece, a pandemia bagunça totalmente as regras do jogo. Nós, como gestores, estamos sendo chamados a ajudar a transformar os negócios. E na transformação dos negócios, a gente olha para a história da gestão e percebe que quase tudo que é teoria da gestão, mais clássica ou não, está no pilar Run the Business, Grow the Business. E recentemente nasce o pilar Transform, recentemente, últimos anos, trazendo cenários, tendências, tecnologia, inovação, dados como ingredientes da discussão. E de repente você diz assim: puta, mas todo mundo fala IA, eu não sei na minha empresa nem por onde é que eu vou começar. Todo mundo fala em inovação, eu não sei se é inovação de produto, de processo, de mentalidade ou de cultura. Todo mundo fala de riscos globais, eu não sei nem o que está acontecendo. O pessoal está falando do impacto agora geopolítico, da discussão Estados Unidos contra todo mundo, da discussão Europa versus China, e eu não sei nem o que está acontecendo. E o rolo compressor da gestão do dia a dia nos engole de tal forma que nós perdemos a noção do que está acontecendo. Eu vou dar só 5 exemplos. O que está acontecendo? O fortalecimento digital. Grande transformação acontecendo, no sentido de que tecnologia vai continuar a acelerar e a transformar as nossas vidas. Gerações. Temos mais gente no mundo durando mais tempo. É comum, numa mesa de discussão de projeto, ter pessoas de 20 anos, de 30, de 40 e de 60. Há uns 2 anos, numa apresentação para um cliente, planejamento estratégico que nós fizemos para eles, tinha na sala uma menina de 19 anos e um executivo de 78, que curiosamente me dizia assim: cara, eu comecei a estagiar com o Taylor. Eu sou engenheiro, comecei a estagiar com o Taylor. Você vem aqui falar de um monte de coisa nova que eu não estou preparado para ouvir, porque eu não fui preparado assim. E a menina dos olhos dizendo, mas o mundo é outro. É mais digital, é mais líquido, é mais flexível. Então as gerações estão interagindo cada vez mais e estão ajudando cada vez mais a repensar a dinâmica da gestão. O mundo, o modelo economicista tradicional sendo questionado na busca de modelos mais sustentáveis, mais inclusivos, mais alinhados às pessoas e ao planeta, sem prejudicar o resultado, sem prejudicar o economics, mas também gerando economics que não seja a qualquer preço. Uma discussão forte. A discussão sustentável. Quando eu falo na Inova, a gente fala muito mais de sustentabilidade integrada do que de ESG. É uma questão de escolha, posicionamento nosso, porque quando eu falo em sustentabilidade integrada, é tudo o que ajuda a empresa a se melhor integrar no contexto e a melhor respeitar esse mesmo contexto. E o empowerment, o empoderamento, o poder que as pessoas têm. Porque com o mundo digital e com a conectividade, é muito desafiador perceber o princípio da transferência de poder. O que isso significa? Que até há 10, 15 anos o poder estava nas empresas. Hoje o poder está na mão das pessoas. Pela primeira vez na história, um aluno sabe mais de um tema do que o professor está falando.
Um cliente sabe mais do produto que o vendedor que está vendendo. Um paciente sabe mais da doença que o médico está atendendo. Por quê? Porque a informação está disponível, ele tem o poder de buscar essa informação. Então a gente olha para uma realidade empresarial do que nós chamamos o emergir do modelo pós-taylorista. Ninguém sabe tudo, todos sabem um pouco. Inteligência coletiva e o poder da colaboração. O que é que isso traz enquanto drivers da gestão? Alguns drivers importantes. Primeiro, há um novo mundo e uma nova realidade. Eu acho que o pós-Covid acelerou e o pós-terrorismo fortaleceu essa nova realidade. E, portanto, temos um contexto, um mundo diferente na gestão. O poder mudou de mãos, deixou de estar na mão da empresa para estar na mão das pessoas, das dinâmicas sociais, dos grupos, do grupo de WhatsApp, da comunidade de pessoas do grupo de Facebook, do Instagram, da família, dos amigos, dos colegas que validam ou invalidam uma definição e uma escolha. As novas gerações que estão muito mais antenadas. O André pergunta: está na mão das pessoas ou ultra considerado na mão de quem tem o algoritmo? Belíssima pergunta. Eu diria que está na mão das pessoas que usam o algoritmo, porque tem vários algoritmos operando, mas deixou de estar na mão das empresas. E isso também é muito gerenciado, é muito estruturado, é implementado pelas novas gerações, que estão mais atentas e têm comportamentos diferentes da geração do século XX. Não são melhores nem piores. Aqui ninguém é melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém, mas são diferentes. A realidade é outra. Meu filho com 9 anos opera dentro da escola, nas matérias de computação e não sei o quê, um monte de apresentações em Keynote. Teve que fazer o primeiro trabalho da escola, agora na volta das férias, aqui em Portugal, uma apresentação de 3 minutos sobre as férias, em Keynote, feita no iPad. Eu, com 9 anos, não sabia nem o que era a vida, brincava de carrinho. O cara está fazendo download do YouTube, incorporando isso na apresentação e mostrando à professora que conheceu o Cristiano Ronaldo. Olha como as dinâmicas das gerações são diferentes. Nem melhores nem piores, mas diferentes. Temos novos conceitos de gestão, como diz o Calixto, logo na minha vez, ambidestria, plataforma, ecossistema, cultura ágil, mindset startup, CVC, CVB, upskilling digital, estratégia prospectiva. Todo dia tem um conceito novo. E a gente fica louco porque não consegue acompanhar a velocidade de produção de conteúdo e de conceitos para a gestão. Tecnologia é a força motriz, porque é ela que gera conteúdo e que nos permite usar o conteúdo com o algoritmo mais afinado ou menos afinado. O que vem pela frente é muito mais importante do que foi deixado para trás. Tem uma frase que a gente usa mais na nova que diz: o que nos trouxe até aqui não nos leva para o futuro, porque o contexto é outro, a mudança, a chave virou ali em 2020, 2021. A inteligência coletiva domina, então não dá para fazer sozinho. Aliás, tem uma frase que eu ouvi do professor Gretz, um palestrante brasileiro, não sei se é dele, mas ouvi dele, do crédito a ele, que ele dizia: sozinho vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. A colaboração é a base da longevidade. Se eu quiser fazer sozinho, eu até consigo, mas não vou segurar a onda muito tempo, porque o nível de intensidade e desafio é tão grande que eu vou ter que sempre dividir para multiplicar. O poder do grupo. As empresas são as pessoas. O CNPJ é o somatório de CPFs. CNPJ não dá bom dia. Quem dá bom dia é o CPF que nos atende o telefone, que nos recebe na portaria ou que nos manda o e-mail. E o poder do grupo é muito influenciado pela força do contexto. Paixão por contexto, futuro e cliente é muito mais importante que paixão por produto e modelo de negócio. Só que nós fomos ensinados, pela lógica educacional taylorista, a nos apaixonarmos pelos produtos e pelos negócios que a gente tem. E a resistir à exaustão às transformações que eles podem sofrer. Quando a gente se apaixona por contexto, a gente começa a ver outra dinâmica diferente e a pensar diferente. E não poderia se deixar de ser, tá? Aqui, quando estamos na casa da Inova, as tendências que transformam. Ou seja, temos que saber diferenciar a tendência do resto e usar a tendência como nosso driver. Significa isso, neste contexto todo, que a gente tem vindo a entender o surgimento de uma nova carreira. Chamamos essa carreira de advisor. E qual é a lógica do advisor? Vamos lá. A grande maioria das empresas, no pós-Segunda Guerra Mundial,
entraram em cena os consultores. As Big Five, as big Corporations, ferramenta para tudo quanto é lugar, das mais tradicionais análises SWOT, matriz BCG, Diamante Porter, as mais modernas, Prospective e Foresight, Cool Hunting e Trend Watching. Os consultores entraram em jogo para ajudar as empresas a resolver problemas. E resolver problemas de forma muito simples. Eu uso uma metodologia e uma expertise definido. Quando eu contrato a McKinsey, quando eu contrato a PwC, a Bain, a Falcone, seja quem for, a própria Inova, na divisão de consultoria, o chapéu de consultor aplica a metodologia para resolver um problema e para ir embora na sequência. E tem área de especialização, mas normalmente as consultorias são especialistas em muitas coisas. Então eu tenho ali dentro de uma empresa de consultoria 30 executivos, 50 executivos especialistas em áreas. E ela resolve a vida. No pós-80, entra na discussão da gestão a importância da governança e a importância de começar a ter órgãos colegiados que apoiam a gestão. Nasce a função de conselheiro, trazida e inaugurada no Brasil pelo IBGC. Nós temos nosso programa de conselheiros também, onde diz o seguinte: eu vou construir um órgão consultivo ou de administração que faz a ligação entre a propriedade e gestão e que ajuda a empresa numa direção mais estratégica de longevidade. Então, é um mandato de 1, de 2, de 3 anos, o que for, tende a usar a expertise do conselheiro para, de forma mais estável e permanente, ajudar a empresa a caminhar para o futuro e a cuidar do seu dia a dia. E por tudo que eu falei até agora, nasce no pós-Covid, no pós-2020, uma nova carreira, uma nova camada de apoio à gestão: consultores, conselheiros e advisors. O advisor é o que a gente chama de ultra especialista. Ele não, ele pode ser um consultor, pode. Pode ser um conselheiro, pode, mas é alguém a quem a gente reconhece experiência, credibilidade e conhecimento suficiente para me ajudar num problema específico. Vou dar um exemplo. Nós tivemos um cliente recente, o ano passado, que falou: cara, se fala tanto em IA, mas eu não sei nem por onde é que eu começo. Contrato um departamento, contrato uma pessoa, contrato uma consultoria, e nós temos várias pessoas especialistas no tema, vários advisors especialistas no tema, dissemos: olha, vou te colocar uma pessoa aí que vai te ajudar só a delimitar o território da IA. O conselho não sabia o que estávamos falando, os consultores queriam era vender softwares e soluções pré-formatadas, e o advisor ajudou a delimitar para aquela realidade daquela empresa a área de atuação da IA. E isso permitiu depois que sim, aí vai buscar consultores, vai buscar parceiros, vai buscar executivos. Então, o advisor é um especialista, pode ser em linguística, em filosofia, em estratégia, em inovação, em M&A, em internacionalização. Eu tenho um amigo que trabalha no Oriente Médio há 15 anos, especialista, um dos melhores especialistas que eu conheço em fazer negócio no Oriente Médio. Se eu quiser exportar para o Dubai, ou se eu quiser exportar para a Arábia Saudita, tem que haver alguém que me ensine a fazer isso. Porque não é chegar e andar. A cultura é diferente. A regra do jogo é diferente. Às vezes a língua é diferente. O modelo mental é diferente. Por que é que tanta empresa se ferra quando se internacionaliza? Porque leva o modelo mental da casa-mãe para o destino. E às vezes precisa de um advisor, no caso, em cultura, um advisor em internacionalização para conseguir operar e conseguir melhor trabalhar esses conceitos. Então, o advising e o advisor é um ultra especialista. Se olharmos assim, o consultor muitas vezes padroniza a sua atuação em metodologias pré-definidas. O conselheiro apoia a empresa na sua jornada de governança e de longevidade. E o advisor ajuda a empresa em projetos específicos. Temos rodando um projeto agora de advising de um especialista em SAP. Uma empresa contratou o SAP, aquilo não decola, tem mais dor de cabeça que outra coisa, e eles estão hoje com um advisor de SAP, não é da SAP, mas é um especialista em tecnologia, para ajudar a organizar as entregas e as etapas de como o SAP tem que sair do papel para começar a rodar. Então, se olharmos assim, se dirão: Luiz, mas não dá para ser os três? Eu sou os três. Eu sou consultor pela Inova e pela Strategy, que é a nossa divisão de estratégia, quando levo para dentro de uma empresa uma metodologia de estratégia de inovação.
Eu sou conselheiro em 3 ou 4 empresas, apoiando as empresas, e sou advisor em outras. Pela minha especialidade em estratégias, futuro e tendências, eles falam, cara, me ajuda aqui a entender especificamente este tema. Então, é possível sim transitarmos nas 3 carreiras. A nossa discussão aqui hoje é específica em advising. É em específica dizer, será que você é e quer ser um especialista ou ultra especialista para ajudar as empresas? Quais são as habilidades, né? Eh, O advisor tem que ser um especialista, um conhecimento forte numa área, sólido conhecimento, em marketing, em estratégia, em RH, em liderança, em tecnologia, em programação, em M&A, em fluxo de caixa. Tivemos um cliente agora que nos pediu um especialista em fluxo de caixa, porque precisa revisitar o fluxo de caixa da companhia e a área de contabilística e a área financeira não está conseguindo dar conta. Então, um advisor de fluxo de caixa, olha o BO que isso traz. Quem é a pessoa especialista no tema? Tem gente fazendo isso. Tem que saber de futuro e tendências. Tem que saber qual é o contexto. Vou dar um exemplo. Um advisor que recomende uma empresa incorporar uma estratégia de A, mas que não tenha noção do custo associado na geração de A, pode quebrar uma empresa. Porque um projeto de A com o que consome de energia, só esse custo de energia pode levar a empresa à falência. Então, temos que estar atentos ao que vem pela frente. Temos que olhar as dinâmicas sociais, a questão das gerações, a questão de como as pessoas se comportam, a questão de por que é que agora há pessoas que querem, ninguém quer ser, ninguém aspas, tá? Mas ninguém quer ser engenheiro, todo mundo quer ser influenciador digital. O que que isso significa? Quando a gente, antes do meu filho crescer jogando futebol, infelizmente ele tá focado nessa conversa, ele queria ser influencer. Eu perguntava, mas Guilherme, influencer do quê? Pai, não sei, mas influencer. Por quê? Porque ele joga Minecraft e no YouTube tem 10 influencers do Minecraft tá ajudando a construir melhor os cenários. Porque joga Black Ops e tem 3 ou 4 caras no YouTube que ajudam a passar as etapas do Black Ops. Porque pesquisa qualquer coisa sobre qualquer coisa e tem alguém no mundo digital mostrando isso. Então, há uma dinâmica social nova, transformando a lógica do jogo. Tem que saber do que está acontecendo. Quando se fala em geopolítica, no sentido de perceber o que está acontecendo no mundo, quais são as transformações que estão acontecendo, quais são os problemas que podem surgir e podem impactar a minha cadeia de valor. Será que eu falar, vamos internacionalizar para o Oriente Médio? Será que é um destino interessante? Olhando os cenários econômicos. Ah, vamos abrir um escritório na Europa. Será que vale a pena abrir um escritório na Europa quando a pirâmide etária está invertida e quando a Europa não tem escala? Não sei, mas temos que trazer essas reflexões. Tem que saber tecnologia. Tecnologias emergentes, saber o que é um IA, o que é um blockchain e como é que elas podem nos ajudar. Ah, mas eu sou um especialista em estratégia. Tá bom, mas você sabe que se eu entrar numa inteligência artificial e fizer um prompt correto, a IA faz a minha estratégia? Aí a coisa vem redonda de outro jeito. Depois temos naturalmente o advisor, alguém que tem que conhecer os novos conceitos da gestão. O que é ambidestria, o que é plataforma, o que é ecossistema, o que é CVC, o que é CVB, o que é upskilling. Tem que ter pensamento estratégico, no sentido de ajudar, embora eu sou um especialista em fluxo de caixa. Mas como é que esse fluxo de caixa vai ajudar a estratégia do negócio? Porque não é só projetar fluxo de caixa. Para que isso significa? Tem que ter habilidade analítica, levar em consideração a análise de dados, a análise de contexto, para melhor otimizar a sua recomendação. Comunicação eficaz, porque a comunicação não é o que se diz, é o que se entende. E às vezes nós estamos falando uma coisa, a pessoa está entendendo outra. Isso acontece regularmente. Adaptabilidade. Isto é talvez a habilidade mais difícil, gente. Porque quando a gente tem uma grande experiência num tema construído num determinado referencial, eu vou ficar apegado a esse referencial. Como é que a gente muda isso? Pensamento crítico, levar em consideração, analisar o problema complexo, dividi-lo, identificar as alternativas dos vários cenários e ter inteligência emocional. Entender o ser humano e entender a realidade onde nós estamos. Então, um advisor, sendo um especialista em qualquer tema, precisa manter uma agenda de lifelong learning, precisa estar atualizado sobre o que está acontecendo. O cara de estratégia, eu não vou ensinar estratégia para ele, mas ele tem que saber a estratégia que está operando num contexto geopolítico adverso, econômico instável, socialmente frágil,
ambientalmente questionável, tem um monte de coisa acontecendo. Então, esse lifelong learning e essa dinâmica do que nós chamamos precisamos ter uma nova carreira nos levou a criar há 2 anos a chamada NOMA, Network of Management Advisors, cujo site é noma.business. Quem quiser entrar lá, já vê os primeiros advisors que a gente tem uns 30, já vê os white papers, já vê os artigos publicados no MIT. Então, é uma rede, a Noma, nós estamos hoje com o chapéu Ecosistema Nova, Noma. A Noma é uma rede de advisors. Estamos no início, calibrar a expectativa, estamos no início, mas nosso objetivo é ter ali um pipeline de especialistas em várias áreas e a ambição é que quando uma empresa diga, puta, cara, temos um problema para resolver, ele lembre, mas a Noma vai ter alguém para me ajudar. E chegar à Noma, chegar à plataforma e fazer essa busca. A gente hoje já tem 25 especialidades de advisors em 18 setores. Então, nada impede de adicionar coisas novas. Todo dia nascem coisas. Mas isso foi que a gente, de certa forma, olhou e percebeu: olha, temos no nosso grupo de amigos, primeiros alunos da primeira turma de PCA, Programa de Certificação de Advisor, como que fizemos no ano passado, estamos fazendo agora em outubro deste ano de novo, ahm, pessoas que ajudam nestes diferentes temas. Então, eu diria que é quase o cinto do Batman. Eu tenho um problema, deixa eu pegar aqui o superpoder. O superpoder é um advisor da Noma que vai ajudar naquela coisa específica. Seja que tema for. Seja que tema for. SAP, fluxo de caixa, inteligência artificial, personal branding, mindfulness ou sucessão. Tudo exemplo que eu tinha com a gente já, tá? Porque, sabe, cara, eu preciso fazer sucessão, me ajuda, me indica alguém para me ajudar nesse tema. Hoje, um cliente falou, cara, eu preciso de alguém para fazer Customer Experience, como é que a gente vai resolver? E a gente deu esse contato. Então, a Noma, que é esta network que tem 2 anos, está no início da vida, trabalha por projeto ou por stakeholder. Por projeto, senta aqui comigo e me ajuda a definir a estratégia de IA. Por stakeholder é apoia o meu board a entender a IA. Apoio o meu C-Level a implementar a IA. Apoio o meu acionista a fazer as escolhas corretas de alocação de recursos para a IA. E temos aquilo que nos junta aqui hoje, estou terminando a apresentação já já para chamar o Caleb, o PCA, Programa de Certificação de Advisor. Somos uma escola, temos dentro do ecossistema uma escola de negócios, que o Caleb brilhantemente lidera, e o nosso programa de Advisor tem aqui, Caleb, quando você quiser entrar, você me fala, mas já passar lá para você, mas só fazer aqui 2 ou 3 coisinhas. É um programa de contexto. É um programa para ajudar aquele que já é especialista a abrir a sua lente, a abrir a sua capacidade de enxergar a realidade. Caleb, você quer entrar aqui ou quer entrar depois? Depois, beleza. Então, como é que nós montamos o PCA? Um módulo de uma aula inaugural, com o nosso coordenador Roberto Faldini nos ajudando a entender o que está acontecendo neste contexto, que eu já dei aqui uma pincelada hoje. Um módulo de contexto, futuro e tendências, dado por mim, dinâmicas sociais, comunicação emocional, geopolítica, tendências e mundo 5.0. Então, o contexto, onde nós estamos operando. Depois entra um módulo de novos conceitos da gestão, plataforma, ecossistema, estratégia de prospectiva, ambidestria corporativa, sociedade integrada. E depois temos casos. Já temos hoje advisors rodando, já temos casos rodando, vamos ouvir pela voz de quem já fez esses processos, como é que a coisa funciona. Então temos aqui é um programa rápido, tá? São programas de sessões rápidas, são sessões de 2 mais 2, 4 horas mais ou menos, né? 2 mais 2, em que a gente toca ali dois temas rápidos. E o objetivo é a gente ir engrossando esta tese com mais gente que diz assim, cara, eu acho que eu preciso fortalecer a minha competência de advisor, deixa eu fazer aqui o PCA. É agora, Caleb, que você entra? Então, Caleb, por favor. Não, pessoal, eu sempre prefiro deixar o Luiz compartilhar com vocês essas informações, que eu acho que ninguém melhor do que ele para trazer as características desse programa. Mas se para vocês, hoje, tudo aquilo que nós fizemos aqui e falamos sobre esse papel do advisor,
e faz sentido para você, eu acho que o próximo passo, então, é esse que o professor trouxe de aprofundar de verdade nessa carreira. O programa de certificação de advisors é uma formação executiva da Inova Business School em parceria com a Noma, que é a rede de network dos nossos advisors, que prepara então esses profissionais para atuar com visão de futuro, leitura de contexto e influência estratégica nas decisões das empresas. E aí, para vocês que estão acompanhando essa live, a gente tem uma condição especial que é de 15% de desconto nas matrículas até o dia 12 de setembro. Então, até essa sexta-feira, tem aí pouquíssimos dias. Se vocês quiserem mais informações, eu e o time, nós estamos aqui à disposição para apoiá-los. Mas as aulas começam no dia 24 de outubro, elas são ao vivo e online, e essa rede, ela tem se ampliado cada vez mais. Vocês participando do PCA automaticamente já estão ali na Noma e estarão nos projetos, nos orçamentos que nós enviamos como ecossistema Inova. Então, se você quer se posicionar onde essas decisões acontecem, essa é uma oportunidade muito bacana para vocês. Eu estou vendo aqui que escreveram no É, chat. eu já pus para o André, né? As áreas hoje são estas, sem prejuízo de adicionar mais, tá? À medida que tivermos, que tivermos mais gente entrando, melhor fica. Aliás, Caleb, alguém falou ali que não está conseguindo abrir o QR Code. Isso porque está no celular, mas eu vou colocar aqui para vocês, Gui, por tá favor, bom? bola com você. Não esquece de abrir o micro. Opa, Luiz, Caleb, legal demais, cara, parabéns. Bom, tenho duas dúvidas. A primeira existe, bom, esse PCA, ele tem alguma validade? Eu pergunto porque existem alguns programas, né, de advisor pela Dom Cabral, claro, é muito mais extenso, né, em quantidade, etc. Mas, enfim, algum tipo de validade nesse sentido. E o segundo ponto é como funciona, na visão de vocês ali, pelas matérias, quantidade de advisors, né? Porque em algum momento ali, sei lá, provavelmente vocês vão ter 5, 10, 15, né? Como é que vocês pensam em trabalhar isso e de forma geral, cara, bem interessante, tá? Obrigado. Gui, vamos lá. Vou começar pela segunda, tá? Quando falamos em plataforma, não há mínimo ou máximo de pessoas. Eu posso ter 30 especialistas em IA. O mercado vai regular isso. O que é que significa? Quando alguém vai pesquisar, vai pesquisar. Eu sou um, IA eu sou um cara de IA mais operacional de indústria, eu sou um cara de IA mais estratégia de negócio. Então, de certa forma, a gente tem. Não há um limite. Estamos no início também, né? À medida que fomos evoluindo, vamos também calibrando isso. Mas hoje, se você entrar no Noma.business, tem lá 30, não sei, Caleb, 32, 35 advisors. Não há ainda grande repetição. E eu tenho, pela experiência do tema, que a diversificação cada vez é maior. Então, Uhum, acho que esse é um ponto concordo. levar em Até pela consideração. sustentabilidade do projeto, né? Porque se eu tiver Aham. eu tenho dois caras de um tema, eu não vou conseguir percorrer o nível de complexidade do tema, porque Sim. M&A, pegar M&A. Cara de Exato. M&A, puta, comprar M&A de uma multinacional, de uma familiar, de uma startup é totalmente diferente. Uhum. Então, Não, temos perfeito, cara, que perfeita ter vaga de visão, M&A. interessantíssimo isso. E só para fechar meu ponto aqui, entre os nomas, né, eu chamar assim, vocês estão criando uma comunidade onde, enfim, a gente É, pode construir também essa relação? a plataforma Noma é hoje o espaço onde a gente tem os advisors, tá? Meia culpa, aqui minha, Luiz Rasquilha, porque casa de Ferreira e Espeto Pau, muitas vezes, a gente não fez tudo ainda o que gostaria. Gostaríamos de ter uma comunidade só de Nomas. Mas até temos tentado fazer um lifelong learning mensal, mas não tá difícil das agendas. Então a ideia hoje, a comunidade é aquele QR Code que eu mostrei logo Uhum, no início e que o Caleb vai fazer a gentileza de colocar no site, no chat também, que é a comunidade Trends Innovation, que talvez tenha caminho para evoluir para essa discussão de ter mais interação. Mas a interação entre os nomas é super, super aberta. Aliás, os primeiros nomas foi Friends and Family, são os legal. nossos, os nossos alunos, alguns clientes e parceiros. Em relação à validade, o curso em si, a certificação em si, ela não é uma certificação que tem validade. Vai durar 2 anos, daqui a 2 anos tem que fazer de novo. O contexto vai te obrigar à atualização. Pode ser na Inova ou não. Eu sou professor do Dom Cabral,
A Dom Cabral é muito forte no programa de conselheiros, junto ali com o IBGC, a gente tem o nosso também numa outra abordagem mais prospectiva, mas não há uma. Quando você se certifica em advisor pela Nome e pela Innovis School, tem o carimbo, tem o certificado, está resolvido. Não, não há uma. Nós não temos aquela visão de que agora todo ano você tem que fazer uma atualizaçãozinha para eu te vender mais 3 blocos. Não é a nossa forma de olhar. Nossa forma é muito mais, olha, deixa eu te, se linka com o ecossistema, junta aqui, junta a gente, e isso pode nos ajudar a nos retroalimentarmos, tá? Então, a validade é aquela que o mercado vai dizendo, de repente a minha noção de contexto e tecnológico mudou, eu tenho que me atualizar. E pode ser na Nova, no PCA do ano que vem, ou não, pode ser em qualquer outro lugar. André, Medical Affairs em Pharma e Health Tech, perfeito. Temos alguma coisa de Pharma, mas não está. É um espaço que a gente pode abrir e percorrer, sem dúvida, e, portanto, estamos sempre abertos ao tema. No outro dia, uma pessoa falou: cara, vocês já pensaram numa área de especialização de novos, como é que era? Novas matérias-primas para a indústria pesada. Assim, puta, cara, eu não tinha nem pensado nisso. Mas se você é um cara dessa área, por que não faz o advisor e assume essa especialização com a gente? Terras raras, eu ia falar delas. Terras raras estão aí na ordem do dia. Quem é o especialista em terras raras? O que são terras raras? E isso são temas que estão sempre abertos. Eu acho que esta nossa tese de advising e de advisor é uma tese dinâmica, tá, em movimento. E isso tá também, aliás, vou dar mais um spoiler, Caleb. O Caleb vai me puxar a orelha hoje. No nosso relatório de Global Trends for Management, Caleb, se põe o convite aqui, para gentileza, no chat, do nosso Nova Day. Uma das tendências de gestão é gestão com advisors. Você dirá, puta, Luiz, você tem a tese, é normal você colocar isso no teu relatório de tendências. A gente não faz desse jeito. A gente olha e vê o nível de complexidade aumentando e o nível de cada vez mais empresas querendo e usando um especialista para os ajudar. E não tem que contratar o cara para virar meu executivo, mas às vezes uma mentoria, às vezes um bloco de X horas para ele estar com a gente, às vezes várias empresas falam, cara, eu quero você aqui 2 horas por mês. Mas para quê? Só para te ouvir. Quer te ouvir no sentido de você nos ajudar com a tua experiência. O Talent as a Service. Boa, Rui. Excelente. Talent as a Service. É um pouquinho isso. É ter ali um nível de especialidade, especialização de ultra especialidade à disposição por assinatura, por pacote de horas, por um monte de outras possibilidades. Então, eu diria que aqui temos a nossa tese. Eu não sei, Caleb, como é que estávamos de hora, mas acho que batemos a nossa hora prevista. A gente gosta de começar na hora, terminando a hora. Gravação, não sei se alguém tem mais uma pergunta, mas gravação, depois o Caleb vai fazer a gentileza de enviar para todo mundo. O PDF da minha apresentação também. E já colocou aí os convites Nova Day, comunidade, e fiquem super à vontade para estar com a gente. Ó, o Lucas colocou ali, opinião sobre o fato de que a maioria das escolas do Brasil não restringe ou proíbe o uso sem ensinar aos alunos. Cara, essa é a minha dor de barriga. Porque tem uma frase, o meu irmão tem uma frase que eu adoro que diz assim: se não puder ajudar, atrapalhe. O importante é participar. E eu acho que nesse quesito e em outros, tá? A gente está atrapalhando mais do que ajudando. Porque a IA não vai substituir seres humanos. Seres humanos vão ser substituídos por outros seres humanos que usam IA. Nós precisamos ensinar as pessoas a usar IA. A escola tem que ensinar o que é IA, porque se eles não aprenderem, eles vão usar na mesma. Só que às vezes vão usar de forma errada. Às vezes vão fazer um uso errado daquilo que é o potencial da IA. Então, eu vejo, e não é só do Brasil, tá? A discussão não é só brasileira, claro que temos discussão em território Brasil, mas hum, há muita gente com essa discussão de, não, mas não pode usar, agora vamos voltar ao que era, nem 8 nem 80. Caminho do meio. Temos que ensinar as pessoas a usar. Porque se nós não ensinarmos, elas vão usar na mesma. Então, quando falar, eu vou proibir o uso de IA, amigo, enxugar gelo. O cara vai usar. Então, como é que a gente faz isso? Só que, exatamente, buscar as raças no chat GPT são os Ozempic dos Advisors. Patrícia, sensacional a tua colocação. É um pouquinho isso.
porque de repente a gente acha que basta ter ali uma IA ajudando que eu sou especialista. Não sou. Às vezes posso até passar perrengue, porque ele vai me dizer coisas que eu não sei interpretar, eu vou replicar e pode ter um problema. Daniela, por favor, tá com a mão no ar? Bola com você. Boa noite, Luiz. Boa noite, Caleb. Boa noite, todo mundo. Legal, parabéns aí. Muito interessante conhecer especialmente a diferença entre conselheiro, advisor e consultor. Ficou bem claro. A minha dúvida é com relação à rede da Noma, Luiz. É, Existe alguma forma em que vocês, de fato, qualificam a qualidade, né, da pessoa, do profissional que está ali se colocando como expert, né, em determinado tema? Como é que se dá É. essa iniciativa de indicar para os seus clientes, para quem procura vocês, quem deveria ser a pessoa adequada? Olha, essa discussão a gente teve muito durante muitos meses dentro da Inova, antes de lançar a Noma, porque essa é a discussão central. E quando eu e o Marcelo fizemos o curso de plataformas no MIT, nós aprendemos uma coisa, que é quem sou eu para certificar, ou não é para validar alguém. Eu, como plataforma, sou o elo de conexão. Então, Daniela, se você se apresenta como especialista em estratégia, faz o PCA e entra na plataforma, não sou eu que vou dizer que você é ou não é. Você se certificou como uma especialista em contexto. O PCA é um programa de contexto. Vai ser o mercado que vai regular a competência. E nós, hoje, no dia de hoje, a grande maioria dos projetos são de clientes que já eram nossos, que falaram, cara, já agora, já que você está aí com esses temas, me ajuda aqui, mas a nosso objetivo e a nossa ambição é que nós quase que nem existamos. A pessoa entra na Noma e fala, cara, olha, deixa eu ver aqui o currículo da Daniela, olha, eu vou precisar falar com ela e entra em contato com ela. Ainda não é assim hoje, tá? Hoje tem que vir a mim, ou a nós na Inova, e eu digo, olha, para esse tema tem esse, tem esse, tem esse, tá aqui a proposta, a gente negocia e vai. Mas o objetivo dentro de 1, 2, 3, 5 anos, é que a plataforma se autorregule. Então, é você entrar no Mercado Livre e tem 10 caras vendendo Lego. Você vai comprar o Lego de quem? Do que tem mais estrelinhas, do que tem melhores comentários, do que tem melhor portfólio? Não sei. O objetivo é esse, tá? Sem desprestigiar nem o Noma nem a Lego, o objetivo é dizer, se você está na plataforma da Noma, é porque você passou pela certificação de Advisor. Essa certificação de Advisor te dá uma visão de contexto. A tua área de especialização não sou eu que vou dizer. Então, se você é uma pessoa de estratégia, quem sou eu para te ensinar estratégia? Ou M&A, ou cloud, ou pharma. Eu admito que ao chegar à Noma, você traz essa especialização e vai dizer, deixa eu complementar ela com a visão de contexto. Tanto que o PCA não é um programa de ferramenta, é um programa de conceito e de contexto. E muda um pouquinho a lógica da educação executiva. Na educação executiva tradicional, eu te ensino a aplicar uma ferramenta. No PCA, eu te trago conceitos que te ajudam a complementar a tua especialização para você olhar a forma um pouquinho mais holística. Acho que dá uma visão. Mas, mais uma vez, gente, estamos no início da jornada. E estamos numa jornada em que muita gente não está ainda claro sobre o que é advisor, consultor e conselheiro. Estamos no início explicando, escrevendo, fazendo estas lives, dividindo com outras pessoas. Então, bom, acho que é legal, vou olhar mais, vou ajudar. Então, a jornada está só começando, tá? Be Legal, ficou gentle com super a claro. gente, tá? Be Obrigada, hein? gentle. Parabéns. Obrigado. Caleb Gonçalves, bola com você. Pessoal, do meu lado, muito obrigado pela presença digital. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, gente, fica à vontade, tá? O Caleb, o meu contato está na apresentação. O Caleb vai fazer a gentileza de enviar para todo mundo. Está gravado? Está gravado? Não está gravado? Está gravado? Gravado. Então, depois o Caleb vai também disponibilizar a gravação para quem quiser rever. Eu não contei hoje piada de português porque está gravado, mas vou deixar as piadas de português para as nossas aulas quando estivermos juntos. Gente, do meu lado, muito obrigado mais uma vez. O Emílio está aqui, nosso querido Emílio Belamac, da nossa Associação de Alumni Trade Innovation. Caleb, bola com você. Obrigado, gente. Perfeito. Obrigado, professor. Obrigado a todos que estiveram aqui nessa hora de conteúdo de conhecimento. Depois vamos compartilhar com vocês
através do e-mail, e aqueles que foram convidados, eu sei que aqui a gente tem alguns convidados do Emílio, então depois o Emílio vai também conectá-los conosco para que vocês recebam esse material. E como o professor falou, estamos no começo da jornada e o nosso convite é para que vocês estejam conosco nessa jornada, tá bom? Boa noite, bom descanso e precisando, só nos procurar por e-mail. Boa noite. Tchau, Boa noite, tchau. pessoal. Tchau, gente.